Bom, crianças, a nossa reescrita da produção de texto nós vamos dividir em 5 etapas. Hoje vai ser a etapa 1. Na etapa 1, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês: qual é o título dessa história? O título é o nome da história. Então, essa história chama-se isso mesmo, O Leão e o Ratinho. A professora Gisele vai anotar algumas coisas aqui na nossa lousa para a gente poder refletir um pouquinho sobre a história. Então, na etapa 1 hoje, a gente não vai escrever por enquanto nada. Vocês vão observar e prestar atenção no que a professora está dizendo, tá? A gente vai ouvir a história que vocês já ouviram e interpretar oralmente essa história, tá? Depois que eu vou passar a atividade. Então, a primeira coisa que nós tivemos é o título, né? Então, qual o título da nossa história? O título O Leão e o Ratinho. Agora, o Leão e o Ratinho. Onde que acontece essa história, né? Qual o local da história? Vamos pensar um pouquinho. Isso, ela acontece na floresta. Então, o local que acontece a história é na floresta, tá bom? Terceira coisa que nós vamos conversar hoje. Quem participa dessa história? Quando a gente fala em quem participa, nós estamos falando das personagens, né? Quais são as personagens dessa história? Pensem aí um pouquinho. Personagens. Muito bem. Quem participa dessa história é o leão e o rato. Mais ninguém. O leão e o rato. Outra coisa que nós vamos conversar sobre essa história, né? Ela teve um final bom? Sim, né? Um ajudou o outro. Vamos ler o que nós descobrimos sobre essa história. Primeira coisa, título. Qual é? O Leão e o Ratinho. Local que acontece a história? Na floresta. Quem participa dessa história? Quem são as personagens? O leão e o rato. Muito bem. Agora que nós já conversamos um pouquinho sobre essas informações da história, o que eu quero? Em casa agora com a família, vocês vão ouvir a história novamente e vão tentar pensar nos acontecimentos dessa história. O que aconteceu, né? A gente já comentou algumas coisas sobre os acontecimentos na outra fábula. Vocês vão gravar um áudio para mim sobre os acontecimentos que vocês descobriram. Por que a professora Gisele quer que grave um áudio? Porque amanhã, usando o áudio que vocês vão me mandar, a gente vai reescrever os acontecimentos. Então, eu preciso que vocês me mandem um áudio falando pelo menos alguns acontecimentos que vocês descobriram. Primeiro, não é contar a história. Primeiro, o que aconteceu? Depois. E depois? Tá? Não precisam de ser muitos acontecimentos, a história é curtinha. Quero que vocês me mandem um áudio contando quais foram os acontecimentos desta história que vocês descobriram, ok?